Oi, pessoal, eu sou a Débora Andrade, para quem não me conhece ainda. Eu fiz esse canal há 2 anos e desde então tinha parado de postar vídeos, mas resolvi postar novamente, porque além de eu estar de férias, estar bem tranquila agora, faz um mês exatamente hoje que eu fiz uma cirurgia de rinoceptoplastia, que significa que eu corrigi a parte funcional do meu nariz e também a parte estética que me incomodava. Hoje, dia 5 de janeiro de 2023, faz exatamente um mês que eu fiz a cirurgia. E foi assim, na verdade foi uma cirurgia secundária, não na parte estética, mas na parte respiratória sim, uma cirurgia secundária, porque em 2017 eu já havia feito uma cirurgia de correção do desvio de septo. E na época, na verdade, não me incomodava a respiração, porém eu sofria com muitas crises de asma e procurei um otorrino para ver se de alguma forma tinha a ver com o meu nariz, porque eu já sabia que eu tinha desvio de septo, que em outras consultas, desde criança, os otorrinos sempre me informaram isso, que aliás é muito comum, cerca de 75% da população tem desvio de septo, mas enfim, o fato é que eu procurei um otorrino e fiz o exame e ele falou que eu tinha um desvio de septo obstrutivo, que era o pior grau de desvio de septo. E eu conversei com ele que eu não sentia assim dificuldade para respirar, eu respirava pelo nariz a vida toda. Então eu achei estranho quando ele me disse que seria necessário fazer uma cirurgia. Mas eu confiei nele até porque era um médico indicação na época da minha chefe que tinha operado com ele, gostava muito dele, me indicou. E assim, aparentemente um bom médico, porém a verdade é que depois que eu fiz a cirurgia, aí sim eu passei a ter dificuldade para respirar. Foi uma cirurgia traumática, a recuperação foi traumática para mim. Primeiro que quando eu acordei da anestesia eu não conseguia respirar nem pela boca. Foi uma recuperação bem traumática. Eu lembro que os 5 primeiros dias eu tive muito sangramento e demorou 3 meses para eu conseguir respirar um pouco pelo nariz. Então eu tinha prometido que nunca mais eu ia fazer essa cirurgia na minha vida. Foi realmente bem ruim e isso que eu fiz com um médico que foi indicação e em um hospital de referência aqui em São Paulo na área de otorrinolaringologia, né? Mas vamos lá. O que aconteceu foi que em outubro do ano passado, outubro de 2022, eu tive um dia que eu tava com muita dificuldade de respirar pelo nariz, muita mesmo. Acho que assim, uma crise de rinite, e eu passei o dia todo sem conseguir respirar direito. E essa foi a gota d'água para mim. Eu falei, não, eu vou fazer a cirurgia, porque eu já sabia que o desvio tinha voltado, que a minha respiração tinha ficado pior depois dessa cirurgia. E eu já tinha procurado até em março uma outra otorrino e ela me disse que provavelmente teria que retirar um enxerto, né, da cartilagem da costela para usar no meu nariz, retirar a cartilagem para usar como enxerto, porque era o nariz já operado, então já tinham retirado parte da minha cartilagem na primeira cirurgia. E eu fiquei muito assustada com isso, tinha desistido da ideia. Só que em outubro eu tive tanta dificuldade para respirar que eu decidi operar novamente. A partir desse dia que eu tomei essa decisão, a estética do meu nariz começou a incomodar demais. É uma coisa que me incomodava a vida inteira, mas eu já tinha aceitado, né? Não, nada assim, não achava tão terrível o formato do meu nariz. Era realmente um incômodo. Não gostava muito porque ele tinha a ponta bífida aqui, que era divididinha no meio, e a ponta caída também. E bem de leve tinha uma giba nasal um pouquinho assim acentuada, que as pessoas nem reparavam, era mais eu que reparava mesmo. Mas já que eu ia operar, eu falei, então vou operar tanto da parte funcional quanto da parte estética. Passei a procurar um médico que fosse otorrino e cirurgião plástico, porque eu não gostava da ideia de operar com médicos separados, um otorrino e um cirurgião plástico. Eu gostaria que fosse a mesma pessoa especializada nas duas áreas, uma preferência minha. Então eu pesquisei, encontrei alguns médicos que eu gostei do trabalho deles, assim, enquanto otorrinos eu achei eles sensacionais. Só que a parte da cirurgia plástica, sinceramente,
particularmente, eu não gostei muito dos resultados. Hoje em dia fala-se muito em resultado natural, né? As pessoas têm muito medo de ficar com o nariz artificial. Eu também, lógico, não queria um nariz super artificial, que de cara a pessoa olha pra mim e fala: nossa, você fez cirurgia, aquele nariz muito arrebitado, fora das proporções, nariz torto, né? Muitos parentes meus e amigos falavam: nossa, você vai operar, como você é corajosa. Eu conheço tanta gente que ficou com nariz torto, gente famosa. A gente ouve de tudo. Enfim, e os médicos que eu encontrei, eles tinham muito essa preocupação de fazer um nariz mais natural na parte estética. Só que com isso eu observava o resultado deles e não via muita diferença do nariz original dos pacientes que eles me mostravam. Eu percebia que houve uma mudança, houve uma melhora, mas faltava ainda alguma coisa, na minha opinião. Até que eu encontrei a minha médica. E podem ficar chocados, mas eu encontrei no Instagram. Hoje em dia tudo na minha vida é pela internet. Até o meu marido eu conheci por aplicativo, então modernidade, né, gente? Internet tá aí para solucionar a nossa vida. E eu fiquei pesquisando assim fotos e otorrinos e encontrei uma cirurgiã que ela é otorrino e cirurgiã plástica e eu gostei muito dos resultados que ela postava. Então, lógico que eu fiz uma pesquisa sobre a formação dela, sobre o trabalho dela, a especialização e fui pensando se realmente era aquela profissional que eu buscava. Marquei a consulta com ela, ela não atendia pelo meu convênio, então eu fiz a consulta, depois solicitei o reembolso pelo meu convênio. Gostei muito da consulta, do que a doutora me passou, e eu decidi que eu ia realmente fazer a cirurgia. Então, foi muito rápido, eu passei com ela e em menos de um mês já fiz a cirurgia. Ela me passou o orçamento, eu encaminhei para o convênio, a parte respiratória, né, a parte funcional, que o convênio faz o reembolso depois, e a parte estética eu paguei particular. Então ficou assim, eu não gosto de falar de valores porque muda muito de uma pessoa para outra, como no meu caso precisou tirar a parte da costela, outras pessoas não têm essa necessidade, então não tem como a gente falar de valores. Eu posso dar uma ideia aproximada, quem tiver dúvida, tiver interesse, pode colocar nos comentários, que eu dou uma ideia assim aproximada para vocês. E também a recomendação da médica, quem quiser a indicação for aqui de São Paulo, eu posso recomendá-la, toda a equipe dela. Eu não fiquei roxa, eu não fiquei com hematomas, mas assim, não dá para dizer que se outra pessoa for fazer a cirurgia com essa equipe também vai sair sem hematomas. Isso depende da pessoa, depende da cirurgia, mas a minha recuperação foi muito, muito boa mesmo. Lógico que se tratando de uma cirurgia é difícil, não é uma coisa tranquila. A gente não consegue respirar à noite, porque embora eu tenha saído respirando, depois o nariz congestiona, que ele fica inchado, então demora mais ou menos uma semana para ele começar a descongestionar e a gente voltar a respirar pelo nariz. Então são noites respirando pela boca. A costela eu senti bastante dor durante um mês, doía quando eu ia sentar, quando eu ia levantar para me movimentar, mas uma dor tolerável. É que eu não gostava de ficar tomando analgésicos, mas tomando analgésico passava dor. E é um desconforto, né? Toda cirurgia é algo invasivo, é algo que deixa a gente. A recuperação é sempre a pior parte. No segundo dia, terceiro dia, meu rosto começou a inchar, então no terceiro dia eu fiquei com o rosto bastante inchado, vou colocar a foto para vocês verem. Mas depois o inchaço foi passando, no quarto, quinto dia eu já não tinha mais inchaço no rosto, e aí só foi melhorando. Eu considero que a minha evolução, a minha recuperação foi realmente bastante tranquila. Quando eu retornei na segunda semana de cirurgia para retirar o último curativo, que é só o micropore, a doutora ficou espantada como o meu nariz estava assim, como eu estava bem, né? Porque, graças a Deus, eu tive uma recuperação bem tranquila. Então, eu já
Até me arrumei naquele dia que ia ter uma confraternização do meu trabalho, já tinha passado maquiagem, já tava me sentindo muito feliz com o meu nariz. Vou deixar a foto desse dia pra vocês também. Então, eu tô muito feliz com o resultado da minha cirurgia. Tanto a parte respiratória, que eu já consigo respirar melhor do que antes da cirurgia, dessa segunda vez, né? Quanto a parte estética, então, eu tô assim, muito apaixonada pelo meu nariz. Ele vai desinchar bastante ainda. Tá só com um mês de operação e ele demora um ano para chegar no resultado final. Com 6 meses ele tá aproximadamente 80% desinchado. A última parte a desinchar é aqui, ó. A pontinha, tá vendo que ela fica meio redondinha? Então essa é a última parte que desincha, mas eu já tô super amando meu nariz. Super apaixonada por ele, ó. Lógico que depende da vontade de cada um, né? Não é porque o nariz é de um jeito, é de outro, que tem que fazer cirurgia estética, que precisa, mas era uma vontade minha, e já que eu precisava corrigir essa parte respiratória, eu fiz, e foi a melhor coisa da minha vida, foi fazer essa cirurgia de novo, porque agora eu tô muito feliz com a parte estética e com a parte funcional. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem nos comentários. Até mais!